Há alguns dias o Senhor me deu um sonho e eu vou compartilhar com vocês. E eu tenho alguns sonhos que são meio malucos. Alguns eu compartilho com algumas amigas, alguns com algumas intercessoras que o Senhor levantou na minha caminhada. E esse sonho foi um sonho que me intrigou bastante, porque eu não sei nadar. Todo mundo que sabe nadar? Não? Quem sabe nadar, levanta a mão. Não estou com inveja. Quem não sabe nadar, fala a verdade. Pois é, eu sou desse time aí, mas eu vou aprender. Jesus! E no sonho, gente, no sonho, eu me via num lugar, parecia uma grande floresta. Tinha um rio muito bonito, mas era um rio de água corrente. Porque eu já fui em alguns lugares, algumas cachoeiras, e a água é meio parada. E esse rio, ele corria muito rápido, muito rápido. E para quem tem medo de nadar, você acha que eu ia pular naquele rio? Até no sonho eu falava, eu tenho medo. Até no sonho eu falava, eu tenho medo. E uma voz me chamava para perto do rio. E eu lembro da roupa que eu estava. E eu estava com um vestido salmão, e por isso eu estou com esse vestido aqui. E ele me chamava. Aquela voz me chamava. E eu comecei a caminhar em direção àquele rio, com os pés descalços, com vestidinho salmão. E o Senhor me chamando, filha, eu quero te levar para a profundidade, mas você precisa vencer esse medo. E eu comecei a caminhar, seguindo aquelas águas. E o Senhor foi ministrando ao meu coração. E eu sei que no final para mim parecia até um filme, gente. Porque para mim nadar o negócio é sério. E o Senhor me chamando e eu ouvindo a voz dele, sendo conduzida por aquela voz. E as águas foram aprofundando até que cobriram a minha cabeça. E eu fiquei sem chão. E por muitas vezes na minha e na tua vida, haverá momentos que você vai ficar sem chão. E é nesses momentos que é só você e ele. E ali eu fiquei, e eu mergulhei tão profundo, e ali dentro da água ele continuava falando comigo. Eu estou te curando de traumas aqui dentro, filha. Aqui dentro você está segura. Pode confiar em mim. A multidão não te assusta mais. Mas para esse nível profundo eu precisei deixar muita coisa lá na beira daquele rio. E é sobre isso que eu quero ministrar a vocês essa manhã. Algumas coisas nós vamos deixar hoje na beira do rio. Quantas estão dispostas a deixar coisas na beira do rio para alcançar esse nível de profundidade? Eu convido você a abrir a tua Bíblia em Ezequiel 47 e nós vamos mergulhar juntas nessa palavra. O Senhor me deu alguns versículos e eu vou ler com vocês enquanto vocês procuram aí. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Provérbios 27:12. No princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. João 7:37. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Disse a mulher: ó Senhor, não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ele é a própria água viva. A água viva está em nosso meio, amém? Depois que eu tive esse sonho, eu acordei com aquela canção que as meninas dançaram. E eu prometo que dessa vez eu não vou cantar. E essa canção ficou ecoando no meu coração, que é uma canção antiga. E o Senhor me convidando para navegar com Ele. Eu orei e Ele falou: filha, para esse nível que você vai, nem todo mundo vai entender o nível que você está. Essa mulher que está do seu lado, talvez ela esteja num nível que você não está. Algumas ainda estão sentadas na pedra, ouvindo a voz do Mestre, mas na zona de conforto. Aqui está bom. Sabe aquele tipo de pessoa que conhece Jesus de ouvir falar? Ah, eu conheço Jesus, pastor. Minha mãe falava de Jesus para mim. Eu conheço Jesus, esse Jesus eu conheço. Mas o que Ele quer fazer comigo e com você? Não é sobre conhecê-lo de ouvir falar.
Ele quer que você conheça-o de verdade, que você reconheça a voz dele. Por muitas vezes as vozes da multidão da beira do rio está te atrapalhando de ouvir a voz dele. É um convite para você parar de ouvir os outros. Essa manhã ele está te convidando, para de ouvir todo mundo. Algumas pessoas vão ficar na beira do rio. Vocês estão me ouvindo? Algumas pessoas vão ficar na beira do rio. E a minha maior dificuldade é essa. Quando eu saí daquele rio no sonho, eu saí com a minha roupa seca. E quando eu acordei, eu falei: Senhor, eu não entendi o porquê a minha roupa está seca. Ele falou: o que eu fiz em você, filha, foi interno. Foi interno. Médico não faz. O que ele vai fazer comigo e com você? Você vai sair de roupas secas, mas o seu interior vai fluir um rio de água viva. Amém? Vamos orar apresentando a palavra de hoje. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. E não liga não, que eu sou chorona mesmo, e está tudo bem. Pai, o Senhor marcou esse encontro essa manhã com essas mulheres, Pai. Isso não é um encontro de mulheres. Isso é um encontro com o Senhor. A estrela aqui, o Senhor. O convidado especial, o Senhor. Quem ministra, quem fala e quem faz é o Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade para continuar fluindo em nosso meio. Esse rio que traz cura, libertação e transformação em nós, Pai. Que essas mulheres possam sentir o seu toque sutil. Eu só queria que elas pudessem ver o que eu vejo. Mas elas podem sentir, Senhor, o seu toque essa manhã. Então toca elas diferente. Elas vão sair da superficialidade, Senhor. Elas vão ir mais fundo, Pai. Leva e conduz elas em segurança para o seu abraço e o seu colo, para o seu refrigério. Essa é a minha oração essa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode colocar aqui no telão, por favor, o texto. Ezequiel 47. Vamos à leitura? Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que brotaram águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente. E eis que manavam umas águas desde o lado direito. E saindo aquele homem para o oriente, tinha na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos artelhos, que significa tornozelos. E mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas. Águas que davam nos... Onde dava? Amém. Tem mulher aqui? Gente, ó, tem que interagir, tá? A minha forma de ministrar é diferente do pastor e não tem nenhum problema nisso. Eu preciso que vocês participem, tá? Amém? Amém. Glória a Deus. Tem mulher aí, glória a Jesus. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia passar, porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar a... Ah, tá. Estão lendo. Glória a Jesus. Tem gente aí. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: porventura, viste isso, ó filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a borda do ribeiro. E tornando eu, eis que à borda do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas brotam para a região oriental e descem a campina. Entram no mar morto e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Vamos voltar? Elas vão fazer o que, essas águas? De novo, elas vão fazer o quê? Aleluia. Elas sararão. Elas sararão. Entraram entre os dois ribeiros entrarão nos dois ribeiros e viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas. Já não tem mais ninguém aqui. Amém. E viverá
tudo por onde quer que entrarem este ribeiro. Glória a Deus. Eu já ouvi muitas ministrações sobre esse tema de Ezequiel 47. Tem até música sobre esse tema. É um tema muito conhecido, mas pouco explanado. E talvez a gente não tenha noção da grandeza desse texto, do que o Senhor estava mostrando para Ezequiel nesse tempo. E o Senhor me trouxe esse texto, e eu não posso começar a falar do texto sem falar de Ezequiel. Ezequiel foi um grande homem de Deus, escolhido num tempo difícil. Ele era filho de Buzi, ele pertencia a uma família de sacerdotes. E quem era de família de sacerdotes, ele já herdava um cargo. Então, quando Ezequiel nasceu, ele já tinha um cargo, sacerdote. Ele tinha uma missão. Então, ele cresceu, a infância dele, ele foi preparado para ser o quê? Sacerdote. Então, a vida inteira, Ezequiel foi preparado para ser sacerdote. Na verdade, nada se sabe de quem foi ele antes dessas informações. Na Bíblia não conta sobre a infância dele. Mas eu ligo uma coisa na outra. Se ele tinha uma família sacerdotal, ele foi preparado para aquilo. Ezequiel foi levado cativo para o exílio babilônico, e logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém, na ocasião foram deportados o rei de Judá, o Joaquim, e toda a família real, os artesãos, todas as pessoas que tinham habilidades também foram. E o profeta Ezequiel era casado nessa época, quando ele foi para esse exílio, e esse exílio ficava entre alguns vales. Foram 5 anos no meio de um vale. Sabe o que é vale? Ele foi preparado para estar onde? Dentro do templo. Mas para onde o Senhor levou ele? Ele foi preparado para o templo, e o Senhor levou ele para o vale. Por muitas vezes nós somos preparadas para algo, e o Senhor nos leva para um outro lado. Mas o Senhor quer te usar lá. Ezequiel foi usado naquele vale. Recentemente eu ministrei aqui sobre a visão de Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. Ele tinha uma visão aberta, e eu gosto muito de Ezequiel, porque eu tenho essas coisas meio doidas também. Quem tem visão aí? Quem consegue ver algumas coisas do céu? Levanta a mão. Meu Deus. Tem bastante gente igual eu, doidinho. Mas no final, gente, é lindo ver as coisas que Deus nos mostra. Mas para quem não compreende, parece até loucura. Então, quando Ezequiel teve aquela visão dos ossos, né, do vale de ossos secos, ele tinha acabado de passar por um grande luto. O Senhor recolheu a mulher de Ezequiel e avisou para ele: eu vou levar a tua mulher, e não é para você chorar. Você tem noção disso? O Senhor colocou até um apelido nela, carinhoso. Na Bíblia fala sobre o apelido, e é como se fosse a delícia de Ezequiel. Eu vou levar o seu amor, a sua delícia. E você não pode chorar. Você não pode demonstrar o seu luto. E Ezequiel passou por essa perda, e logo depois o Senhor começou a ampliar a visão de Ezequiel. Nessa visão de Ezequiel 47, o Senhor mostra para ele alguns níveis de profundidade. Ezequiel é levado a essa beira desse rio. E ele começa a ter essa visão. O primeiro nível que Ezequiel é levado é o nível do que eu chamo de primeiros passos. Repete comigo. Primeiros passos. Alguém aqui lembra dos seus primeiros passos? Eu não lembro. Mas eu lembro dos primeiros passos das minhas filhas. De cada uma eu lembro com detalhe. Com certeza você deve lembrar, né, Paulinha? Você lembra? Era uns passos meio desengonçados, mas era a coisa mais linda, não é? A gente fica assim: vem com a mamãe, vem com o papai. E eles vêm tudo tortinho assim, segurando no sofá, no rack, né, pastora Lúcia? Os primeiros passos podem não ser os mais bonitos. Podem não ser, mas são os mais marcantes. E assim acontece comigo e com você também na questão do evangelho. Nós damos os nossos primeiros passos. Sabe quando foi o seu primeiro passo? Foi quando você foi convidada por alguém para vir para um culto ou para uma reunião, independente de onde for. E nessa reunião, o Senhor ministrou ao seu coração algo, e você levantou a sua mão e decidiu: eu aceito. Quem lembra desse eu aceito? Esse aceito mudou a tua vida. Esse aceito tirou você daquela zona de conforto, da onde você estava, e você tomou uma decisão de escolher um único Deus. Você abriu mão de todos os outros. Você escolheu entregar a tua vida para Ele, para alguém que você não conhece, mas que você sabe que pagou um alto preço por você. Você escolheu renunciar a muitas coisas para viver a vida que Ele planejou para você. Você tinha noção disso quando você levantou a mão? Quando a gente levanta a mão pela primeira vez, a gente não tem noção do que a gente está fazendo, do compromisso que a gente está fazendo com o Senhor. Eu lembro que quando aceitei Jesus, eu tinha em média uns 8 a 9 anos. Minha avó ia para culto. Sabe esses cultos das irmãs? Quem gosta de culto de irmã? Eu estou no culto das irmãs aqui.
Culto da tarde, sabe esses cultos que acontecem à tarde, 3 horas da tarde? Minha avó amava esses cultos. E era os cultos do manto, porque as irmãs chegavam lá 8 horas da manhã, em jejum, ficava de joelho orando até o culto começar. Então você pensa como que era. Então eu lembro que devia ter no máximo umas 15 pessoas naquele cultão, tinha uma multidão ali. E começou a cantar os hinos das harpas, e era um hino atrás do outro, e eu não sabia nada dos hinos. Eu só tinha 8 anos. E eu já tinha ido a algumas reuniões com a minha avó, mas o Senhor escolheu um dia específico para que eu aceitasse Ele. E eu lembro como hoje, de quando o pastor, né, ele estava sentadinho intercedendo, e a esposa dele estava ministrando, e ela falou, alguém quer aceitar Jesus? Eu fui a única que levantou a mão. Depois eu achei que eu tinha feito alguma coisa de errado, sabe quando você levanta a mão e todo mundo te olha? E foi tão bonitinho que o pastor veio ao meu encontro, orou comigo. A minha avó chorou tanto, e ela falou, eu orei por esse dia. E esse dia marcou a minha vida. Foi esse primeiro passo que me trouxe aqui. Você tem noção do seu primeiro passo, onde pode te levar? No texto diz que esse homem é levado a um nível de águas que bate no seu tornozelo. Esse nível é o nível da onde você aceita Jesus. Imagine um grande mar. Vocês conseguem imaginar um mar bem grandão assim? É grande, né? Não é lindo? Eu consigo sentir o cheiro assim. Eu amo. E quando você chega na beira do mar, na beira, a água vai batendo no seu pé. É assim ou não é? E você fica olhando para aquela grandeza toda. As águas ali, elas são superficiais. Aí, nesse ponto, você consegue voltar atrás, consegue? Ah, pastor, eu estou só no raso. Só estou sentindo se a água está geladinha ou não. Mas o Senhor está te convidando, filha. Eu tenho mais 1000 côvados para você. Você pode vir mais fundo. Nesse nível, aonde as águas estão no tornozelo, tem uma multidão à sua volta. Os farofeiros da praia. Você consegue ouvir todo mundo. Todo mundo vem falar com você. Te chama a sua atenção, é gente jogando vôlei, é gente conversando. Aí vem a sua tia e fala, não vai não, a água está gelada. Cuidado, o mar está revolto. E assim acontece no nosso dia a dia. Por muitas vezes eu e você queremos começar a ter um nível de intimidade com o Senhor. Coloca um louvor, alguém te chama, o telefone toca. Poxa, pastora, mas parece que é uma coisa, eu vou orar. Já aperta a campainha, a vizinha pedindo alho. Vai pedir para a pastora Lúcia. Não é assim, gente? Nesse nível tem distrações. Você precisa vencer as distrações. Você é capaz de vencer as distrações? Você consegue imaginar essa praia só você? É, pastora, mas só eu? Eu não gosto de ficar sozinha. Posso te falar? Aquela Vanessa de 8 anos não é mais a mesma Vanessa de 39 anos. E algumas pessoas no meu processo de profundidade olham para mim hoje e falam, você não é mais a mesma. Cadê? É impossível ser a mesma. Tem como a gente ser a mesma, Carla? Tem como, Claudinha, a gente ser a mesma? Não tem como. E aquele convite a um novo nível, você vai dando os seus passos e as águas agora estão batendo nos seus joelhos. Mais 1000 côvados. Eu fui pesquisar sobre 1000 côvados, porque eu fiquei meio assim. Falei, gente, como assim? Como que ele media isso? A medida de um côvado é o equivalente do nosso braço aqui, ó. Do comecinho até aqui, ó. Então isso é um côvado. Amém? Eu aprendi ontem, estou ensinando. E o Senhor me convida e te convida a ir mais fundo. Agora as águas estão no joelho. A água bate aqui. Está gelada, mas está gostoso. Mas você ainda está ouvindo a Tem multidão ainda aí? Você não quer ouvir a multidão, mas não tem como. O marido não para de chamar. As amigas do passado. O passado fica te chamando. Por muitas vezes eu sinto como se fosse uma âncora, sabe? Algumas mulheres ancoradas. E eu posso te falar uma coisa? Eu fiquei pelo menos 12 anos nesse nível. 12 anos nesse nível. E eu vim descobrir isso tem uma semana. No nível onde eu orava. Eu jejuava. Mas eu não queria abrir mão da multidão. Eu não queria abrir mão da opinião dos outros. Eu não queria abrir mão das amizades antigas. Eu não queria abrir mão do meu passado.
Eu não queria tirar aquilo que estava me deixando ancorada e me impedia de ir mais profundo. 12 anos, gente. Eu estou com 39, faz as contas. É 31 anos que eu conheço Jesus. Conhecia. Quantos anos você conhece Jesus aí? Vamos falar. Uma de cada vez, vai. Hã? Só 2 que conhecem Jesus? Quantos? Tem gente que mais de 40 anos aí? Tem? Tem, né? Pois é. 31 anos que eu conhecia Jesus. Há 16 anos eu tive um encontro com Ele. Muda tudo. Mas eu tive um encontro com Ele há 16 anos. Mas eu só permitia ir até as águas no joelho. Eu queria orar. Eu ouvia a voz dEle. Mas eu não conseguia romper essa multidão. E eu descobri isso recentemente. É tão ruim quando a gente vai vendo que a gente impede algumas coisas. A gente impede o agir dEle na nossa vida. Nesse nível você vai precisar se trancar no seu quarto. Largar o celular. Águas no joelho. Buscar o Senhor incessantemente. Ficar atento à sua voz. E nesse nível você vai ter que começar a se despir de algumas coisas. Abrir mão. Fala, eu vou abrir mão. Para ir para o próximo nível. Olha o que você acabou de declarar. Você vai começar a abrir mão de algumas coisas aí. Nesse nível. Tá vendo essas coisas caindo na água? Porque eu vi literalmente isso acontecendo no sonho. No meu sonho eu ia deixando coisas que eu falava, Jesus. Será que eu vou conseguir sem essas pessoas? Será que eu vou conseguir? E quando eu cheguei nesse nível, foi o nível que... Eu lembro como hoje o Vitor foi para um encontro com Deus. E eu falava de Jesus. Eu orava. Eu participava do ciclo de oração das irmãs na Assembleia. Devia ter uns 27 anos. Do coral das irmãs, né? Mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Eu tinha medo de falar em línguas, porque eu não queria falar a mesma língua que as irmãs estavam falando. Era tanta língua, era tanta coisa. Alguém já sentiu isso? Tipo, eu não quero imitar a irmã. Senhor, não quero. E o Vitor chegou de um encontro com Deus. E dentro da nossa casa, nós decidimos mergulhar juntos. As meninas dormindo. A gente tinha um radinho vermelho. Ele ligou o radinho. Eram umas 2 da manhã, nós começamos a orar. E ele falou assim, se eu tive experiências com o Senhor, você também vai ter. E naquele quarto, depois de 20 e poucos anos dentro da igreja, eu tive a primeira experiência com o Senhor. Águas nos joelhos. E foi lindo o que Deus fez. Foi lindo o que Deus fez. Ele vai fazer isso com vocês hoje. Eu creio nisso. Uma unção está sendo liberada sobre esse lugar. Eu creio, Senhor, que o Senhor não me mostrou tudo isso em vão. Senhor, eu dou ordem aos seus anjos, Pai. Eu dou ordem. Em nome de Jesus. Senhor, vai tirando essas âncoras, Pai. Vai desamarrando esses pés. Esses demônios que têm tentado mantê-las aprisionadas nesse nível. Em nome de Jesus. Todo cativeiro vai ser quebrado hoje. Você vai conseguir avançar sem medo. Você não vai nem olhar para trás. A única voz que você vai ouvir é a voz do Espírito Santo. Porque Ele está se movendo sobre a face das águas. E Ele está se movendo neste lugar. Enquanto eu estou falando aqui, existem anjos, literalmente, é literal, está acontecendo no mundo espiritual, tirando essas correntes que te aprisionam. Porque enquanto essas correntes não forem quebradas, você não vai ter experiência com Deus. Enquanto essas correntes não forem quebradas, você não vai ter intimidade com Deus. Enquanto elas não forem quebradas, você não vai ter um encontro com Ele. Não tem como. E ali eu fui seguindo no sonho. E o texto também fala sobre isso. Sobre as águas nos lombos. Sabe onde é os lombos?
A água aqui, ó, ainda tem controle. Você tem controle quando a água está aqui? A onda pode vir forte, mas você ainda está com o pé no chão, certo? As águas dos lombos são as correções de Deus. Minha linda. Ele vai te corrigir. E dói. Quando a onda bate nas costas, não dói? É assim mesmo. Ele vai te corrigir. Ele vai mostrar para você onde você está falhando. E que você ainda está tentando levar algumas malas que não vai dar para levar para onde Ele quer te levar. Pode tirar o colete salva-vidas. Não tem como mergulhar com esse colete. Você ainda está olhando para trás, vendo quem ficou lá na beira do mar? Quem ficou na beira do rio? O seu olhar é pro Senhor. Essa correção, por muitas vezes, a gente não entende. Eu fui corrigida dentro do meu casamento. Porque vocês já conhecem meu testemunho. Já compartilhei com vocês algumas vezes. Mas por muitas vezes eu falava que o único errado era ele. Ele falhou comigo. Ele. Ali o Senhor me mostrou que Ele estava sendo aquele homem, porque eu era aquela mulher. Ele estava refletindo quem eu era. O Senhor me ensinou o que é submissão. Essa palavra assusta, né? Se submeter. Como eu não fui criada por um pai físico, eu sempre tive muita dificuldade de obedecer ordem, direção de qualquer homem. E ali eu comecei a obedecer a voz de Deus. Porque nesse tempo de água nos lombos, eu reconheci a paternidade do Abba. E Ele me ensinando como ser quem eu sou hoje. Eu era tão dependente de pessoas e de opinião que se eu fosse comprar uma roupa eu tinha que ligar para uma amiga e falar: o que você acha? Jamais você me vê em cima de um altar ministrando. Eu era muito insegura. Muito insegura. Falava tudo para todo mundo. Tudo para todo mundo. Sabe que minha vida era um livro aberto, era uma mala aberta. Blum. O Senhor falou: vamos fechar tudo isso daí? Vamos fechar? Você está se expondo demais. Eu vou te ajudar a arrumar essa mala. E Ele foi me ajudando, me mostrando as peças que eram necessárias e o que eu estava levando de desnecessário. Me mostrando que a mulher que eu era não era uma mulher de Deus. Mas mesmo assim Ele não ia desistir de mim. E eu estava no meio do caminho. Foi a hora que eu quis desistir do meu casamento. Gente, por muitas vezes eu tentei desistir. Porque é muito fácil para a gente julgar o outro, apontar para o outro e falar: ele tem que mudar. Mas quando a gente tem que mudar, a gente fala: não, aí não. Você já está querendo demais. Tem alguém que se identifica com isso? Pois é. E nessa correção que eu achei que eu ia sair mais machucada, as águas já começaram a me curar. Houve cura nessa correção. A correção de Deus traz libertação e cura para mim e para você. Eu conseguia olhar para a beira do rio e ver tudo que eu tinha deixado para trás, mas que valia a pena ouvir e obedecer a voz dele. Agora, no próximo nível, é necessário uma entrega radical. Sabe o que é entrega radical? É você ver o mar revolto e Ele falando: vem. É você ver, parece, sabe aquele tempo difícil que você passa, que está tudo dando errado, está tudo dando, pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo tudo, está tudo dando errado, você está nesse nível aí. Você quer voltar para trás? Você pode voltar. Mas você não vai viver o extraordinário de Deus que está preparado para você lá no profundo. E quando o Senhor me convidou para essa profundidade com Ele, quando eu fiquei submersa nele, a multidão já não fazia sentido para mim. Eu não precisava de mais ninguém. Eu só precisava dele. A minha dependência estava nele.
O meu coração estava nele. Mas eu ainda estava machucada quando eu cheguei nesse nível. Nesse nível, eu estava com meu casamento totalmente destruído. E como assim? Você está com seu casamento destruído e está em profundidade com ele? Foi. Eu esperei chegar no fundo do poço, literalmente, para decidir obedecer a voz dele. E sabe o que é lindo? Ainda deu tempo. Ainda deu tempo. Submersa nele, eu recebi cura, assim como diz esse texto. Submersa nele, ele me deu visões. Submersa nele, ele reconstruiu a minha casa. Entregue a ele, ele mudou a minha história. E hoje, sabe o que eu faço? Sabe o que eu estou fazendo hoje? Aqui. Eu falei para as meninas da equipe pela manhã. Nós estamos na beira do rio, encorajando mulheres a ir para o profundo. Eu estou aqui te encorajando. Obedeça a voz dele. Ainda dá tempo de você receber essa cura no seu corpo. Talvez você esteja doente fisicamente e está falando, já acabou, pastora. A senhora não sabe o meu diagnóstico, a senhora não sabe o que eu estou passando. É fácil para a senhora falar. Ainda dá tempo. Ao cheiro das águas vai brotar cura sobre você. Talvez o seu problema é emocional. Pastor, eu estou com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Eu não durmo mais. Eu não confio em mais ninguém. Algumas pessoas já tentaram me levar para o profundo, pastora, mas só queriam se aproveitar de mim. Enquanto você estiver buscando profundidade em pessoas, você vai se decepcionar. Enquanto você estiver buscando em pessoas aquilo que só o Senhor pode te entregar, você vai se decepcionar. Mas Ele não te decepciona. Ele não te abandona aí no fundo. Nesse lugar que Ele vai te colocar hoje, você vai começar a entender que é necessário, porque Ele vai trazer cura e nutrientes, tudo que tem faltado em você. Alimento vem dEle, a palavra é Ele, a vida vem dEle. E se existir algum decreto de falência, de morte, algum decreto de alguma doença física, emocional e espiritual, hoje está sendo quebrado pelo poder que há nele. Existe um poder nele. Quantas aqui estão dispostas a sair da zona de conforto? Você consegue falar para mim, pastor, eu estou no nível da água do tornozelo. Pastor, as águas estão batendo no meu joelho. Pastor, as águas estão batendo nos meus lombos, eu estou passando por uma correção. Pastora, eu tive que deixar mesmo o bote salva-vida. E eu estou indo mais profundo. E eu não estou vendo ninguém. Você vai ver Ele. E é isso que importa. Eu convido você a ficar de pé essa manhã. Nós vamos orar e cantar uma canção juntas. Mas antes disso acontecer, eu queria fazer uma breve bagunça aqui. Eu gosto disso. As meninas aqui da frente, fazer duplas de oração, mas não com alguém que você conheça, com alguém que você não conheça. Combinado assim? Duplas de oração que eu vou orar por você essa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Não limite o agir de Deus. Você está no lugar certo. É necessário abrir o coração para poder viver isso. É necessário deixar que Ele faça, que Ele te conduza. É necessário renúncia e confiança. É só você e Ele essa manhã, amém? Para de se culpar porque algumas pessoas te deixaram no meio do caminho. Para de se culpar. Na hora que eu mais precisei, pastora, eu estava sozinha. Foi o Senhor que permitiu. Foi o Senhor. Alguns amores o Senhor tira de nós, para que a gente possa encontrar o amor que vem dEle.
Por muitas vezes a gente coloca pessoas no lugar dele. E ele só está colocando tudo em ordem para que você possa se tornar a mulher que ele sonhou para você. Lembre-se que níveis maiores terão desafios maiores, mas serão milagres maiores também. Eu vou orar por você e eu profetizo sobre você. Profetiza sobre essa mulher um tempo de cura. Você não sabe o que ela está passando. Olha no olho dela. Ora por ela. Declara sobre ela aquilo que não declararam sobre você. Senhor, essa manhã, em nome de Jesus, eu posso sentir o Seu mover neste lugar, Senhor, trazendo cura. Existe uma unção sobre essa casa de cura. Senhor, que nós possamos ver os Seus sinais aqui essa manhã, Jesus. Que haja cura física, haja cura, Senhor, emocional. Que o nosso espiritual possa estar alinhado com o Seu, Senhor. Nos conduza, Senhor, a essa profundidade. Nós estamos deixando no raso, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da Tua presença. Nós estamos deixando no raso, Pai, toda a bagagem, tudo aquilo que tem deixado-nos, Pai, paralisado e longe de Ti. Eu repreendo agora, Pai, toda voz contrária. A multidão está sendo repreendida hoje. Nós vamos ouvir a Sua voz, Pai. Estamos atentas à Sua voz essa manhã, Senhor. Fala com elas, Senhor. Dê experiências para essas mulheres, Pai. Elas querem ter um encontro contigo essa manhã. Nós queremos ouvir as muitas águas que fluem de Ti. Destrava, Senhor, dons espirituais essa manhã, Pai. Vai movendo o coração delas, Senhor. Eu sei, algumas já não confiam mais. Ajuda-nos, Pai, a permanecer em fé. Nós queremos ir mais fundo no Seu rio, Jesus. Em nome de Jesus, cada palavra contrária à Sua, Pai, palavras de maldições, nós quebramos essa manhã. Que o Seu rio possa fluir, vai fluindo sobre ela, Senhor. Nós liberamos desse altar um rio de águas vivas, que vai fluir trazendo cura, libertação e transformação. Que elas possam ter um encontro contigo. Senhor, não vale a pena viver sem o Senhor. Não faz sentido, Pai. Não faz sentido passar por esses vales sem o Senhor. Nos conduza, Jesus. Nos conduza a esse rio. A esse rio que não para, que é incessante. O Senhor levou sobre si todas as nossas doenças. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si todo fardo, todo peso. O Senhor levou sobre si todo julgamento sobre nós. Nós vamos deixar à margem desse rio essa bagagem do passado, Pai, porque nós não precisamos mais dela. Eu não preciso mais desse passado. Realmente eu não sou a mesma mulher. Não tem como ser a mesma depois de um encontro contigo. Não tem como ser a mesma depois de ouvir a Tua voz. Não tem como ser a mesma depois de um toque Seu, Espírito Santo. Assim como o Senhor fez em Gênesis, o Senhor se movia sobre a face das águas. Eu posso sentir o Seu mover aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito de vida. O texto diz que quando as águas chegavam ao mar morto, Ele trazia vida àquele mar. As águas estão chegando em você, minha linda. Estão trazendo vida à sua vida hoje. Todas as áreas que estavam mortas, o Senhor está fazendo brotar vida. Um novo respirar. Um novo de Deus está chegando em você.
Você vai ver o que o Senhor vai fazer com você. Você vai ver o que o Senhor vai fazer através de você. Aonde você passar, vão falar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O rio chegou, o rio chegou. Ele chegou, está aqui. Ele está na minha casa, Ele está no meu trabalho. Aonde você for, você vai levar um pouquinho desse rio e vai trazer vida neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou o seu coração, pastora, eu estava prestes a desistir. Pastor, eu ia desistir de tudo. Eu ia desistir. A palavra diz que o Espírito Santo chora por mim e por você, gemidos inexprimíveis. Oh, Espírito Santo, é tão grande o seu amor por nós. É tão grande o seu amor por nós. Se essa palavra falou o seu coração, eu quero poder orar por você. Eu quero poder liberar algo sobre você. Enquanto o louvor vai cantar uma canção, você pode vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Ah, não vai mesmo. Você pode vir até aqui à frente. Eu vou estar orando por cada mulher que aqui chegar. Eu quero orar por você. Eu quero te ajudar a avançar nesse rio. Você não vai sozinha. Você não vai sozinha. Você não está mais sozinha. Muitas mulheres se sentem sozinhas em frente a esse rio. E o medo bate, a vontade de olhar para trás e ficar presa a todo mundo. Nós vamos fluir no seu rio essa manhã, Espírito Santo. Nós vamos fluir.